Olá meus amigos, olá minhas amigas, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais este vídeo, a essa nossa poranduba, essas reflexões que nós estamos propondo aqui no nosso canal, né? Um canal que se propõe exatamente a conversar e a trazer alguns temas para a nossa reflexão, para o nosso debate, né? Uma reflexão que seja amadurecida e que nos permita compreender as questões que envolvem os povos indígenas, né? E hoje eu queria trazer para vocês mais um desses temas que podem ser polêmicos, mas que precisam ser tratados de uma forma clara, objetiva, para que ajude a gente a refletir e a entender melhor esse complicado, intrincado jogo, né, que existe na sociedade brasileira, que diz respeito aos povos indígenas brasileiros, tá? E antes de começar, eu não devo esquecer de dizer para você, se você gostar do vídeo, curta, divulguem, compartilhem, acione o sino para receber notificações quando um vídeo novo subir aqui para o nosso canal, tá bom? Estou trazendo para vocês hoje uma reflexão sobre os indígenas em contexto urbano. E eu assinalei essa nossa coluna de hoje, essa nossa crônica de hoje, com o tema Indígena em contexto urbano, o brasileiro que o Brasil precisa. E eu gostaria de compartilhar com vocês essas minhas reflexões, ok? Fui indagado sobre o que penso sobre os indígenas em contexto urbano. Isso me fez refletir bastante e buscar respostas na memória, na história e no contexto político em que a gente vive. O brasileiro médio aprendeu uma narrativa que sempre colocou os indígenas nos rodapés da história. O que foi contado relegou nossos povos a papéis secundários. Algumas vezes fomos vistos como escada para que o inteligente e esperto colonizador pudesse exercer sobre nós o seu poderio assoberbado. Sempre fomos apresentados como pacíficos, passivos e bons serviçais por conta de nosso silêncio. A história única contada pelo colonizador foi deixando marcas no pensamento dos brasileiros. Melhor, foi criando uma imagem forjada, uma imagem indesejada, tornando os indígenas como seres desnecessários, ou, como dizem hoje de maneira mais clara, um estorvo para o crescimento econômico brasileiro. Isso foi sendo apresentado gradualmente, seja pelas políticas públicas, seja pela literatura romântica, de modo que se construiu uma imagem a qual o brasileiro não quer ver, justamente por estar ligada ao que ele acha de mais execrável na sua história, o passado. Na tal história única, os colonizadores civilizaram os índios, tornando-os brasileiros legítimos, prontos para o trabalho e para o desenvolvimento. Essa narrativa foi criada a partir da ideia de integração nacional, incorporação dos primitivos como força de trabalho. Dentro dessa ideologia estavam ocultos os interesses de grupos econômicos, porque a ideologia, não permitia que isso fosse dito de maneira clara. Bastava que o brasileiro acreditasse que o melhor para o Brasil era crescer, desenvolver, evoluir. Só assim ele, o Brasil, chegaria ao patamar dos grandes países do mundo. Ideias repetidas muitas vezes, vocês sabem, né? Geram pessoas ingênuas. Os ingênuos costumam pensar pela cabeça dos outros, porque aprenderam que há pessoas mais inteligentes e bondosas para governar em seu lugar.
Foi a ingenuidade do brasileiro que o fez pensar que aquelas pessoas ou grupos humanos que estão em contato permanente com a sociedade dita civilizada passam a ser instantaneamente também civilizados. Ou seja, um igual, cujos direitos não podem ser diferenciados. Isso acontece porque a ingenuidade é irmã gêmea da ignorância. A história única nos condena à escravidão do pensamento, portanto, à ignorância completa. É assim que nasce a incompreensão a respeito das populações indígenas como um todo. A sociedade brasileira foi instada a pensar um índio genérico. Esse índio é fruto da imagem romantizada que mora no imaginário das pessoas. Assim, elas fazem uma separação entre as origens indígenas e se dão o direito de julgarem e definirem quem é e quem não é indígena. Como essas pessoas, os brasileiros, não foram ensinados a pensar criticamente, a ingenuidade delas as conduz pelo caminho mais fácil. E sabe qual é o caminho mais fácil? O julgamento, o juízo. Julgar é o caminho mais fácil. Assim, elas não têm que se esforçar em entender e aceitar o fato de que a história que lhes foi contada é manipulada e que o seu pensamento, o pensamento do brasileiro, o pensamento do ingênuo, é o mesmo pensamento do colonizador. E o que o colonizador quer? Ele quer o tempo todo convencer os ingênuos que os indígenas são o retrocesso da nação. Por quê? Eu digo por quê. Porque o índio não é pop. O agro é pop. O agro é importante. Destruir a floresta é importante. Poluir rios é necessário. Construir represas é fundamental. E onde ficam as pessoas, grupos, comunidades, sociedades, culturas que precisam do ambiente? Não importa. Não faz a mínima diferença. Não tem a mínima importância. O que importa no pensar do colonizador, que é o pensamento aceito pela maioria dos brasileiros, o que importa é o progresso. Os ingênuos aceitam isso com a maior naturalidade do mundo, porque assim foram convencidas. Muito bem. E onde entram os indígenas em contexto urbano nessa conversa? Afinal de contas, é deles que nós estamos falando, não é verdade? Eles entram exatamente como um grito de resistência contra a história única que nos foi contada. Na outra possibilidade de narrar, está o fato de que os indígenas foram sendo vitimados e tiveram de criar estratégias de sobrevivência. Sem terra para morar, por terem sido expulsos, sem chão para plantar, porque os colonizadores se apossaram desse chão, sem possibilidade de reproduzirem suas culturas, com a perseguição implacável contra seus líderes políticos e religiosos, muitas pessoas, grupos, comunidades tiveram que migrar para outros lugares possíveis, inclusive para os centros urbanos. Alguns, por vergonha e medo, negavam sua origem ancestral. Outros, por necessidade de sobrevivência, silenciaram, ainda que nunca tivessem esquecido seu pertencimento. Cidades nasceram em lugares aldeia,
em lugares sagrados. Por conta disso, muitos indígenas foram urbanizados à revelia, ainda que não o quisessem. A história brasileira está cheia de exemplos de aldeias que foram elevadas a categorias de vila, bairros, cidades. O que dizer de São Paulo, que nasceu Piratininga? O que dizer das cidades, o que dizer do Rio de Janeiro, né, que já foi um dia Guanabara? O que dizer das cidades que até hoje trazem a memória indígena em seus nomes, como é o caso de Cuiabá ou o caso de Manaus, entre tantos e tantos exemplos. Nessa lógica, poderíamos dizer que a história única foi dizimando as organizações sociais indígenas e transformando-as em urbanizadas. Em seguida, passou a lançar sobre seus sobreviventes a maldição de terem perdido suas culturas e condenando-os a nada ser, porque, ao tirar-lhes a identidade indígena, não lhes puderam oferecer cidadania brasileira. Ser um indígena urbano e ter orgulho disso é ser um sobrevivente para além do que o Brasil pode achar. É ser a memória do que esse país fez para com sua gente ancestral. É ser o contraponto ao que se chama civilização. É ser um ponto de interrogação no sistema econômico que vivemos. Porque ser um indígena urbano é, antes de mais nada, ser um indígena, apesar do que fizeram da gente, de cada um de nós que somos indígenas. Apesar disso tudo, nós temos orgulho. Ser um indígena urbano é ter orgulho do seu pertencimento, é saber-se parte desse lugar, é ser, em última análise, o brasileiro que o Brasil precisa. E o brasileiro que o Brasil precisa é esse brasileiro comprometido com essa terra. O brasileiro que o Brasil precisa é esse brasileiro que tem orgulho do seu passado. Ser o brasileiro que o Brasil precisa é aceitar a sua história. Só assim o Brasil vai realmente ser grande. Eu tenho orgulho de ser um indígena urbano. Até a próxima!